muito bem-vindos a mais um Podforma Podcast, seu conteúdo de gestão e saúde. Pessoal, muito bom, muito incrível, com profissionais de excelência. Vocês não podem ficar fora disso. Sou Tetê Cabral, estou aqui hoje junto com Cris Túlia. Tudo bem, Cris? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vamos para mais um episódio. Pessoal, e se você perdeu algum episódio, só dá uma roladinha aqui no YouTube, que estão todos disponíveis para vocês e em todas as nossas redes sociais. Instagram, TikTok e Spotify. O Spotify eu acho uma plataforma muito prática, porque se você pode estar viajando na academia e acompanhando a gente, aprendendo, que a gente sempre traz profissionais com excelência em suas áreas de atuação para esclarecer todas as dúvidas de vocês. E hoje, falando em áreas específicas, a gente tá com uma que eu vou te falar, hein, Cris? Sim, gente, entramos no dezembro laranja e a gente não poderia deixar de trazer um profissional para falar do câncer de pele. Então, esse é o tema de hoje, né? Dentre muitas coisas. Sim. Mas vamos começar agradecendo aos nossos patrocinadores. Com certeza. Eu já vou começar por essa mesa que tá maravilhosa. Bar de Repente. Gente, quem não conhece o Bar de Repente em Alfenas, precisa ir perto do Bar do Leitão. Tem uma comida maravilhosa. Não vou incentivar, mas eu tenho que falar que a cerveja é geladinha. Sim. Se você não gosta, tudo bem. Se você gosta, recomendo. E fora que a Ana e o Fernando, né, são os amores. Obrigado, Ana. Obrigado, Fernando. Sim, e uma comida deliciosa. Gente, uma ótima opção para jantar com os amigos, para um date. Vão até lá, vão conhecer e deixa aqui nos comentários pra gente se vocês gostaram. Lembrando que toda quinta tem o frango, né? Sim. Frango caipira, maravilhoso. Pra quem gosta de um franguinho aí, é caipirão mesmo, viu, gente? Pode ir lá, é uma delícia. Vocês não vão se arrepender. Sim. Gente, Drogaria Santa Maria, 5 lojas em Alfenas, 1 em Campos Gerais. Lembrando que ao lado do fórum é 24 horas, então deu aquele perrengue de madrugada, só você dar uma passadinha lá, sempre com profissionais treinados para tirar todas as suas dúvidas e ver a melhor opção para você. Entrega grátis para Gaspar Lopes, né, Cris? Sim, não a loja da Vista Grande tem entrega grátis em Gaspar Lopes, é 3470 20 0376. 3470-0376. Isso. Eu decoro só o do Pinheirinho, que é a minha loja, né? Seu amor, né, Cris? Fala que você é apaixonada. Inclusive, tá chegando o final de ano, gente. Volta às aulas. A Drogaria Santa Maria do Pinheirinho, ela tem toda a parte de papelaria. Então, já começou a chegar muita novidade e vai chegar muito mais, né, Tetê? Muito mais. Então, volta às aulas. A gente sempre tem promoções maravilhosas pra quem vai trocar o material aí da criançada, trocar mochila, estojinho, lápis de cor, tem de tudo e com todos os valores, desde o mais acessível até o que você desejar. Então, dá uma passadinha lá com formas de pagamento maravilhosas. É isso aí, né, Cris? E lembrando que janeiro tá aí, né? Já começa aí os impostos, a Mauri Contabilidade, para você não ficar de fora, não ser engolido pelo leão, a Mauri Contabilidade. O medo de todo mundo, né? É um gasto desnecessário, né, Cris? Gente, é um gasto muito necessário, na verdade. Se a gente for pensar, se você gasta com uma... É necessário você pagar a mais. Sim, mas é necessário, eu acredito que a gente, pagando bem um profissional que entende, você vai gastar menos. Então, se torna um investimento. Porque se você vai simplesmente deixando acontecer, vida leva eu, na hora do vamos ver, a conta chega mais alta. Então, procure um profissional da sua confiança. A gente indica muito a Mauri Contabilidades. Sim. Eles estão com a Drogaria Santa Maria há mais de 30 anos. E tem profissionais para todas as áreas, de imposto de renda, entrada de nota fiscal. Tributação. Se você vai abrir uma loja, tá com dificuldade de escolher a localização dessa loja, eles vão te ajudar em tudo. O que é melhor pro seu negócio também, né, Cris? Se você é um MEI, se você é um simples, então isso tudo eles te dão todo um aparato. Não tá rendendo por quê? Você sabe precificar? Gente, precificação é uma coisa que você acha que é tão fácil e não é. Porque se você precifica errado, já começou o B.O. daí, não adianta nada, o trabalheira que você tem pra buscar mercadoria, precificou errado, já tá perdendo dinheiro. Então, invista em quem entende, a Mauri Contabilidade, viu? Fica a dica, gente. Personalize, tá com a gente desde o início, a gente até deixou aqui, né, Tetê? Sim. Squeeze, gente. Eu ganhei de presente de aniversário do Pod, mas você pode colocar a logo da sua empresa. A gente tem da Santa Maria também. A Santa Maria vem com o nome para as empresas que querem, né, Cris? Gente, economizar no copo descartável, que o meio ambiente também agradece. O meio ambiente agradece mais do que o nosso bolso, se a gente for pensar. Sim. É uma forma de você incentivar também, né,
ingestão de água, porque tem muita gente que não quer gastar o copo e também não bebe água. Gente, a pedra no rim agradece. E o copinho, às vezes, fica ali, né, Cris? Senta mosquinha, não é legal, toda hora você tem que ficar lavando. Esse daqui, olha, já vem com um biquinho, aí ele já é bem higiênico, você tampa aqui, ó, acabou. Sim. Então, para as crianças levarem para a escola, para a empresa, é muito bom, é só vocês irem lá na Personalize, eles põem o nome, põem a logo, do jeito que vocês quiserem, tá? Sim. E lembrando que eles fazem identidade visual da empresa, então se você está precisando de crachá, de identificação, só manda mensagem para eles, que é importante. Passa uma confiança a mais quando o seu funcionário está uniformizado, quando o seu funcionário está realmente identificado. Então, entre em contato com o pessoal da Personalize, aqui em Alfenas, em frente ao Bradesco, com ótimo atendimento e entrega no conforto da sua casa. É isso aí. E na Drogaria Santa Maria você encontra todos os produtos da Metalab, gente. Metalab é uma indústria de nutracêuticos que vai desde pastilhas para garganta até medicamentos para gripe, resfriado. Vai ter aqui, ó, acetilcisteína. Sabe o que eu acho legal dos produtos dele? Eles pensam em o público em geral. Então, para os diabéticos, gente, acetilcisteína sem açúcar. Então, para quem tem muito catarro, utiliza muito acetilcisteína e tem dificuldade de achar, porque realmente não é muito comum fácil no mercado você achar sem açúcar, estes medicamentos diabéticos podem utilizar sem medo. É isso aí. E hoje, né, Cris, como você já deu um spoilerzinho, né? Sim. Do Dezembro Laranja, a gente tá com uma convidada mais que especial, né? Gente, hoje a nossa Foi convidada... muito bem indicada. Com certeza. Hoje a nossa convidada, uma dermatologista aqui de Alfenas, para conversar com a gente sobre o câncer de pele e sobre sua área de atuação, todas as dificuldades do dia a dia, né? Sim. Bárbara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Doutora. Olá, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando sobre um tema que eu gosto muito e atuo, né, que é mais a minha área, essa parte dermatológica clínica, né, e cirúrgica, que hoje em dia eu atuo mais. E é um prazer poder compartilhar um pouco com vocês, com quem está aqui ouvindo a gente também. Muito obrigada. Você é formada na Unifenas? Eu sou médica pela Unifenas. Depois, assim que eu me formei, eu passei na residência de dermatologia na UFTM, que é a Federal do Triângulo Mineiro. E lá eu fiquei 3 anos, a residência de dermatologia dura 3 anos. Fiquei 3 anos lá e voltei para Alfenas. Eu sou natural de Alfenas, sou alfenense mesmo. Voltei para cá. E depois que eu formei, fiz alguns cursos a mais, né, para me especializar mais nessa área. Então, depois eu fiz um curso de cosmiatria, que é mais... porque assim, é até interessante, às vezes você fala assim, nossa, eu faço uma dermata, e todo mundo fala assim, nossa, que legal, botox, preenchimento, aí você fala, gente, mas tem tanta coisa para falar a respeito. É um mundo tão grande, assim, a cosmiatria, que é essa parte que mexe com estética, é uma parte da dermatologia, né? E daí a gente tem outras áreas, como, por exemplo, a parte de tricologia, que é a parte de cabelo, que eu sou especialista também, e a parte cirúrgica também, né? Que eu tive a oportunidade de fazer um fellow junto com quem é referência mundial na Universidade de Coimbra. E eu fiquei lá acompanhando eles só nessa parte de cirurgia dermatológica também. Estamos aí. Bacana. E essa paixão pela dermatologia, como que surgiu? Na realidade, surgiu, não foi uma paixão à primeira vista, né? Mas eu sempre gostei muito da parte cirúrgica e da parte clínica também. Então, eu encontrei na dermatologia uma oportunidade, né, de atuar das duas áreas. Isso não, inicialmente até, assim, né, eu queria fazer ginecologia, e daí depois que eu mudei para essa área, então, no meu último ano da faculdade, tive o prazer aí de acompanhar o Dr. Cláudio Leles, né? Ele que foi meu professor e meu mentor aí nessa parte. Acompanhei ele todo ano para saber se era isso mesmo. E assim, eu me apaixonei pela dermatologia. Dermatologia raiz mesmo, as doenças, tudo isso. E por isso que eu acabei indo para essa área. Inclusive, a gente já tem episódio com o Cláudio Lelis. Acho que foi um dos nossos primeiros episódios. A gente foi, inclusive, no consultório dele ainda fazer o convite. Muito obrigada por ter vindo aqui, compartilhado todo o seu conhecimento. Tá disponível aqui pra vocês. Só dá uma procuradinha aqui no YouTube. E que tava maravilhoso também, né, Sim, Cris? gente, é um episódio muito bom. A gente falou sobre rancenias e vários outros tipos de doenças, né, Cris? Muito bom também. Vale muito a pena assistir. Sim. Ô, doutora, e focando um pouquinho no câncer de pele... O que leva ao câncer de pele? É um fator genético, um fator ambiental? Como prevenir? Sim, é porque assim, ó, quando a gente fala de câncer de pele, a gente poderia dividir em dois. A gente fala de câncer de pele melanoma e câncer de pele não melanoma. O câncer de pele melanoma, ele tem como principal fator de risco a história familiar. Então, pacientes que já têm pais, irmãos com melanoma, tem que investigar, tem que ali, né, tá sempre fazendo um check-up anual, porque eles têm um fator de risco a mais para desenvolver o câncer. Já o câncer de pele não melanoma, que seria carcinoma basocelular, espinocelular, que graças a Deus é o mais comum, porque o melanoma ele é mais agressivo, o principal fator de risco é a exposição ao sol.
Então, muitas pessoas aí, às vezes, falam assim, mas que mal tem, eu vou tomar o sol por causa da minha vitamina D. A gente sabe que o risco-benefício, na realidade, não é tão bom assim, porque você realmente está fazendo um dano ali no DNA da sua célula que vai acabar predispondo o surgimento do câncer de pele. Existe uma quantidade de minutos, horas, que pode ter essa exposição sem protetor solar que não seria prejudicial? Não. Nenhum melhor horário? Não tem nenhum estudo que mostre a quantidade, o tempo que você pode ficar exposto ao sol, né? O que a gente sabe é o seguinte, o sol das 10 horas da manhã até mais ou menos 4 horas da tarde, ele realmente, a incidência é mais alta e a gente pede para que evite ficar exposto, né, muito tempo à radiação. E o uso do protetor solar, ele vai bloquear a vitamina D? A absorção da vitamina D? Não. Ele não bloqueia. Não bloqueia. Na realidade, olha só, a gente teria, o mundo ideal, né, seria a gente reaplicar o protetor solar a cada 2, 3 horas, mais ou menos. De acordo com, às vezes, algumas patologias a gente pede para reaplicar de 2 em 2 horas. Mas pelo menos a cada 3 horas, ou ali usar 3 vezes por dia. Se a gente for ver a quantidade de protetor solar que a gente deveria usar, rosto, pescoço, braços, né, a gente não usa essa quantidade. Então, o pouco de radiação que a gente recebe já é o suficiente para a gente produzir vitamina D. E a vitamina D está nos alimentos que a gente come também, está em diversas outras fontes, não só no sol. Então, ele não seria uma fonte exclusiva para a gente ter essa produção aumentada de vitamina D. Sim. Doutora, eu acho que as pessoas esquecem do restante do corpo. Muitas vezes focam só no rosto. Leva o protetor solar só pro rosto e vai usar um protetor solar no corpo apenas quando vai pra praia, quando vai pra piscina. Deveria, no ideal, utilizar esse protetor solar no corpo todo? Sim, no corpo todo. Inclusive, por exemplo, falando de algumas doenças como melasma, por exemplo. O sol que você toma no corpo piora o melasma do rosto. Sério? Então, isso é sério. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente já tem conhecimento e que eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, mas eu passei tanto protetor no rosto, como que piorou? Porque você não passou no corpo. Então, assim, o corpo nosso também precisa de proteção. E, inclusive, outras doenças autoimunes, por exemplo, como lúpus, dermatomiosite, elas pioram muito, né, com a radiação ultravioleta. Então, o ideal é usar protetor, assim, sempre nesses pacientes também. E agora, doutora, nesse verãozão aí que o pessoal gosta de fazer aquela marquinha, né? O uso do protetor? Bronzeador. Do bronzeador. Ele é maléfico? Sim. Na realidade, a gente tem que entender o seguinte. Toda vez que a nossa pele, ela muda de cor, é como se o DNA da nossa célula já sofreu uma mutação. Então, olha como isso é importante. Quantas vezes a gente falou assim, deixa eu ficar um pouquinho mais bronzeada, mas isso foi uma mutação da sua célula. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Hoje em dia, a gente tem bronzeadores que eles têm fator de proteção juntos. Aí, ok, mas você vai ver que eles não vão bronzear igual você usar só o bronzeador, né? Então, isso realmente pode causar um dano muito grande para as células mesmo. E aqueles bronzeadores, autobronzeadores, que você já passa e ele já dá uma cor sem expor ao sol? Não tem problema. Não tem nenhuma alteração química? Não tem uma alteração, assim, que possa causar algum malefício e nenhuma predisposição ao câncer. Isso aí poderia usar. É diferente daquelas máquinas que algumas pessoas usam. Isso eu ia perguntar. As câmeras de bronzeamento, elas são proibidas, né, na realidade, no Brasil, porque elas geram um dano muito grande para a célula. Então, assim, eu nem consigo mensurar quanto que aumenta essa radiação que a gente recebe. Então, é uma coisa contraindicada. A gente tem que ser da nossa cor mesmo. Não adianta a gente tentar ter aquele bronze, aquela cor. Tem gente que nasceu mais clarinho e vai ter que aceitar desse jeito que é. Não, o pior é que a minha mentalidade por muito tempo foi, meu Deus, eu preciso tanto tomar um sol, tô um pouco desbotada, meu moreno não tá muito bom. Mas e agora E assim, muda, cada um né? de nós, a gente tem o chamado fototipo. Então, por exemplo, a gente tem o fototipo 1, que é aquela pessoa bem clarinha e quando ela toma sol, ela vai ficar vermelha. Ela queima. E a gente já tem, por exemplo, o fototipo 4, que é aquele que realmente, se ele tomar um sol, ele vai ficar bronzeado. Então, você nasceu já predisposto a alguma coisa. Não adianta você, que é muito clarinho, falar, não, agora eu vou pegar um bronze. Não vai, você sempre vai ficar vermelho. Entendeu? Porque você já nasceu assim, já é desse jeito. Doutora, e mesmo assim, quando o tempo está nublado, você vê que quando você vai para a praia, você pega uma cor. E para os bebês?
Abaixo de 6 meses, não há nenhum protetor solar que a gente recomende, tá certo? Acima de 6 meses, já pode usar o protetor solar. Existem diversos protetores que são liberados. O ideal é usar protetor solar infantil, tá certo? Para as crianças, porque a gente sabe que eles têm algumas substâncias que as crianças podem usar, o do adulto muitas vezes não tem, não é livre ali, né, dos parabenos, de tudo que a gente sabe que faz mal para as crianças. Então, o ideal é usar o protetor solar ideal para criança acima dos 6 meses. Abaixo dos 6 meses, usar roupinha térmica, né, usar o chapéuzinho e ficar sempre na sombra também. É interessante quando a gente fala de tempo nublado, que eu vejo muita gente assim, não, tá nublado, então não precisa de protetor. É quando todo mundo queima, né? Isso. Mas até, pelo menos no celular, no iPhone, tem até quando a gente vai ver o tempo, se vocês arrastarem lá pra baixo, tem lá radiação ultravioleta. E lá mostra qual que é a radiação que tá daquele dia. E a maior, eu sempre olho, até quando tá nublado, e sempre tá acima de 3, acima de 3 é a indicação de protetor solar e não tomar sol, né? Então, assim, você vai ver que hoje em dia, quando tá muito quente, tá tipo 10, 11. Meu Deus. Que é grave, assim, o ideal é você não se expor mesmo ao sol. Então, é interessante a gente ver isso para falar, não, realmente tem uma prova de que você precisa usar protetor solar mesmo quando tá nublado. Não tem desculpa. Ô, doutora, e para reaplicar, eu posso utilizar aqueles protetores solares em spray? Pode, não tem problema. Pode usar um spray. O que a gente, às vezes, em algumas doenças, a gente tem em pó também. Não sei se você já viu. Tem protetor solar em pó. São ótimos. Pra reaplicar. Em pó compacto. Em pó compacto, tá. com fator de proteção. Sempre fator de proteção acima de 30 ou mais. Menos que isso, a gente sabe que não tem efeito, tá certo? Então, quando a gente reaplica, a gente pode reaplicar com pó, por exemplo, se você não tem alguns tipos de doença. Porque dependendo, por exemplo, o melasma, o ideal é você reaplicar o protetor mesmo, porque ele não protege tanto só o em pó. Mas se você não tem nenhum tipo de nenhuma patologia assim da pele, você pode aplicar ou reaplicar com pó, com spray, que não tem problema nenhum. Entendi. Sim. E hoje em dia a gente também tem protetor solar oral, né? Então, algumas pessoas, elas até confundem. Falam assim, eu vou tomar o protetor solar oral, porque daí eu não preciso usar o protetor. Não. O protetor solar oral, na verdade, são antioxidantes que ajudam, né, nessa proteção. E é algo a mais. Então, quem já tem uma tendência a queimar mais, ou, por exemplo, nossa, eu vou pra praia, eu vou me expor mais ao sol, quero me proteger mais, usar esses protetores solares orais é uma ótima alternativa. Os pacientes com melasma, o protetor solar oral vai auxiliar? Muito. Auxilia bastante, tanto no clareamento quanto também na proteção. E até a gente não sabia que o restante do corpo tomando do sol iria piorar as manchas, então é uma forma de conciliar. Com certeza, é algo a mais para se fazer. Certo. É uma ótima indicação. E como em crianças a gente precisa dessa reaplicação também a cada 2, 3 horas? Sim, precisa reaplicar, com certeza. Então, às vezes a gente também tem uma falsa impressão, por exemplo, a criança está lá na água. Não, ela está na água, está sendo protegida, mas, gente, a radiação entrou na água também. Então, entrou na água, tudo isso, precisa passar o protetor, saiu da água, o ideal é reaplicar o filtro. Seria necessário, por exemplo, se tem a possibilidade de tirar aquela primeira camada de protetor para aplicar outra, ou pode só ir passando por reaplicando por cima, não tem problema. Isso aí não tem problema nenhum. Nem com cor. Por exemplo, com cor, às vezes a pessoa fala, nossa, eu tenho que lavar meu rosto para reaplicar. Não, você pode passar por cima que não tem problema. Entendi. E as roupinhas para as crianças realmente funcionam? Realmente funciona. É uma excelente alternativa para as crianças. A gente tem que lembrar que tem estudos já que mostram que até os 18 anos a gente já tomou 50% da radiação que a gente deveria tomar a vida toda. Meu Deus. Então, se for pensar, gente, olha como a gente já foi muito exposto ao sol, né? Então, quanto mais a gente proteger as crianças, melhor vai ser para elas. Menor vai ser o risco delas terem câncer de pele no futuro. Porque criança também tem câncer de pele. Então, isso que a gente tem que lembrar. É raro? É mais raro, com certeza. Mas ela pode ter. Então, a gente precisa proteger elas também. As pessoas com pele clara têm uma tendência a ter câncer de pele mais do que os de pele morena? Sim. O paciente que é um paciente negro, um paciente moreno, como ele tem bastante melanócito ali, né? Bastante melanina, quer dizer, ele tem uma proteção a mais da pele. Então, tem até um mito na realidade que paciente negro não tem câncer de pele. Mas tem. Né? Isso ele pode ter, e pode ter até alguns tipos de câncer de pele mais agressivos, como carcinoma espinocelular, que é um
câncer de pele não melanoma, mais agressivo. Então, isso a gente precisa lembrar. E quem é moreno, eles têm como se fosse um fator de proteção na pele, que varia mais ou menos, como se tivesse um FPS 14, mais ou menos. Então, por isso que tem essa falsa impressão que, nossa, não precisa de proteção. Mas eles também precisam. Mas eles queimam mais. É muito nítido, você pode pegar duas senhoras, assim, né, de 60 anos, uma que é morena e a outra que é bem clarinha. Você vê que a que é clarinha, ela tem mais ruga, ela tem mais lesão na pele, né? É nítido isso, principalmente se ela teve mais exposição solar. Porque realmente ela é mais agredida durante a vida dela. Isso é uma coisa que acontece. Doutora, você estava falando sobre o lúpus. No seu consultório, qual que é a maior demanda que você tem assim, de tipos de câncer de pele e demais cânceres? O principal câncer de pele é o carcinoma basocelular. Ele é um câncer de pele que ele demora para desenvolver. Então, às vezes, é muito comum o paciente falar assim, nossa, eu tinha uma espinha, eu espremi essa espinha e daí virou um câncer. Não é. Era câncer desde o início e ele achou que era uma espinha. Meu Deus. Então, isso é muito comum. Então, por isso que a gente não pode ficar espremendo as lesões, não pode ficar passando pomadinha, porque a gente pode estar piorando alguma coisa que está, né, já no início ali. Então, ele demora muito tempo para procurar. Mas, graças a Deus, esse é o câncer de pele, não melanoma, né, que cura com a cirurgia. Então, operou, curou. A chance dele dar metástases, por exemplo, é muito rara. Nossa, mas eu achei que seriam só pintas com formatos diferentes. Pode ser em formato de espinha? Sim, ela pode ser como se fosse uma bolinha avermelhada. E quando que eu tenho que levar em consideração uma espinha, uma pinta? Quais são os fatores que eu tenho que acender um sinal de alerta e procurar um profissional? Então, a primeira coisa, vai surgir pintas no nosso corpo até mais ou menos os 40 anos. Depois dos 40, já não é tão comum assim surgir pintas. Então, se você tem mais de 40 anos, surgiu uma pinta nova que está crescendo, que se fosse, essa pinta não tinha aqui, o ideal é a gente avaliar para ver o que ela realmente é. Ou se você é mais novo e tem ali uma pinta que está crescendo, que está mudando de cor, que de repente ela abriu uma ferida e não fecha mais. Então, isso a gente precisa investigar, sempre. Hoje em dia a gente tem chamado ABCDE, né? Então, tudo é meio que conduzido por esse ABCDE, mas o ABCDE é só do melanoma, não é dos outros tipos de câncer, né? Então, por exemplo, o carcinoma basocelular, que é como se fosse uma espinha, né? Mas não é uma espinha, é como se fosse essa bolinha mais avermelhada, ele não tem nada de cor. Você não vai ver ela mais escura, com um pontinho mais pretinho ali. Não, ela é toda avermelhada só. Então, ela brilha, isso é uma coisa diferente. O que é o mais comum? Ferida que não cicatriza. Ferida não cicatrizou, até que se prove o contrário, é câncer de pele. Então, o que a gente precisa fazer? Acompanhar, e às vezes, se tiver ali mais de 30 dias, tem que biopsiar. Tá certo? Toda ferida... Gente, se a gente machucar hoje nossa mão, daqui quantos dias cicatrizou? 5 dias. Né? Uma semana. Como que uma lesão não cicatriza há mais de um mês? Eu tenho paciente que chega lá com 3 meses de evolução. Nossa, tô com essa ferida aqui que não cicatriza. Realmente é um câncer. A gente só confirma na hora a gente consegue desconfiar, a gente tem um aparelho, que é o dermatoscópio, que é uma lupa. Então, a gente olha com essa lupa, a gente já desconfia do que é, e daí a gente faz uma biópsia, que é uma cirurgia, né? Eu falo assim, o ortopedista, ele tem lá, né? Tem o raio-x, tem ressonância, tem tomografia. Nós, dermatologistas, temos o anatomopatológico, que é através da biópsia. Então, a biópsia ela é uma pequena cirurgia que a gente faz. A gente tira um fragmento, ou tira toda a lesão e envia para o patologista. O patologista ele é um médico que ele vai avaliar essa lâmina e vai falar, não, realmente é um câncer de pele. Então, qual tipo que é? Ele vai conseguir falar para mim. É um tipo mais agressivo? É um tipo mais tranquilo? Eu tirei com margem? Precisa tirar novamente? Precisa reabordar cirurgicamente? Então, ele vai falar isso tudo para mim. E, geralmente, essas feridinhas, elas são indolor ou... Indolor. Tem paciente que nota, depois que aconteceu alguma coisa. Então, por exemplo, eu tive um paciente que falou assim, nossa, eu bati minha cabeça e vi que depois que eu bati a cabeça surgiu uma ferida. Mas, na realidade, ele já tinha ferida. É que a batida da cabeça viu ele ver a ferida. E daí ele correlaciona, fez ele sentir a dor. Mas, normalmente, não dói. Quando tá muito inflamado, né, tá muito ulcerado, aí o paciente, às vezes, tem alguma queixa. Mas, normalmente, é só aquela pintinha ali que vai crescendo. A quantidade de pintas, sardas, vai influenciar ou não? Sim. Quanto maior o número de pintas a pessoa tem, maior a chance de ter qualquer tipo de câncer.
E daí, quando o paciente, ele já tem ali, né, mais de 20 pintas, por exemplo, o ideal é fazer um check-up anual para ver todas essas lesões. Sério? Sim, sempre Nossa tem. senhora, eu tenho mais de 20 pintas só aqui. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes não é pinta. Às vezes o que você tem outros tipos de lesões que parecem pintas, mas não são. Então, por exemplo, a gente Pelo tem amor algumas... de Jesus Cristo, marca uma consulta. Devia ter trazido meu aparelhinho pra gente já fazer uma consulta aqui já. Mas e essas lesões que dão principalmente abdômen, né, inframamário, normalmente são queratoses seborreicas, que são umas lesõezinhas que elas parecem pinta, mas elas não são. É uma lesão que dá da sua pele Mas mesmo. tá tudo bem. Mas tá tudo bem, Então não tá tem bom. problema nenhum, tá certo? Agora, tem outros tipos de lesão que chama queratose actínica, que são umas lesões mais ásperas que o paciente pode ter. Isso é mais comum em idoso. Isso são lesões pré-malignas, elas são pré-neoplásicas, então elas vão virar um câncer no futuro. Então, esse paciente, ele precisa ser examinado e precisa ser avaliado e tratado. Porque quando ele é tratado nesse momento, a gente sabe que ele não vai evoluir depois, né? Então, tem que ter esse segmento. É muito Meu comum Deus. idoso, é muito comum um paciente calvo, que é o paciente que acaba desenvolvendo essas lesões. Nossa, eu tenho muita pinta. Uma vez eu tive a infelicidade de pegar aqueles carrapatinho estrela. Aham. E aí, eles não paravam de surgir. Eu tive que tomar banho com shampoo de piolho, tomar, porque não parava. E a minha irmã tinha que ficar verificando, porque eu não enxergava. Aham. Ela tentou arrancar várias pintas minhas, de tanta pinta que eu tenho, do tamanho do carrapatinho, assim, ó. Ela falava, esse daqui eu não sei se é um carrapato ou se é uma pinta. A gente vai ter que fazer marcação pra detectar. Mas isso é uma coisa interessante. É lógico que a gente tem que avaliar um contexto geral, né? Por exemplo, você não tem história de câncer na família, você mesmo nunca teve nenhum, você não teve nenhuma pinta que a gente chama Eu tenho todos os de fatores. pinta atípica. Então, aí quando você já tem uma predisposição Aí a ter já algum tem que- tipo de câncer de pele, a gente sempre recomenda fazer o rastreio. Existe um exame que a gente faz um mapeamento digital. Tira uma foto do seu corpo, do corpo inteiro, e vai avaliando pinta por pinta. Isso aqui não faz aqui na nossa região. É um exame específico, sabe? Então, quem já tem uma predisposição, a gente recomenda fazer. Porque é muito interessante isso, porque a gente consegue dar um segmento pro paciente. Aí, quem faz o exame fala assim, olha, Bárbara, eu acho melhor você tirar essa e essa pinta, porque elas são de risco. Essa e essa aqui a gente tem que avaliar. Aí eu falo, ótimo, essa aqui eu já vou avaliar, eu fico dando segmento no paciente, falo, mudou, vamos tirar essa pinta aqui. Nossa, que legal. Sim. Bacana. E é uma coisa muito importante. Ô, Bárbara, você falou dos calvos. Quem já fica calvo precisa utilizar o protetor solar? Sim, com certeza. Na careca? Sim, com certeza. A gente tem protetor solar em spray, protetor solar que é mais fluido, então ele consegue utilizar muito bem. Câncer de pele é muito comum em paciente homem, quando ele é calvo no couro cabeludo e principalmente na orelha também, porque é um lugar onde eles não protegem. Então, por isso que quem é calvo tem que usar o quê? O ideal é usar chapéu, nem usar boné, porque o chapéu ele consegue proteger um pouco as orelhas também, diferente do boné. O boné não protege. Meu Deus. Então, eu recomendo sempre usar chapéu. E quanto maior a aba, maior a proteção. Tem produtos pro cabelo que vai ter protetor solar, mas eles não seriam indicados pro calvo. Não, na realidade, esses fatores de proteção que normalmente vêm nos cosméticos, vem tipo assim, FPS 15, São muito 13, é muito pequenos. baixo. Tem que ser tudo acima de 30. Se for um FPS acima de 30, sim, seria algo válido, né? Entendi. Mas tem que passar e tem que reaplicar. E é interessante esses produtos com protetor solar pro cabelo, não pensando no bem-estar do cabelo, ou não faz Sim. tanta diferença? Pro bem-estar do fio, sim, faz bem. Todo protetor térmico faz muito bem pro cabelo. O que a gente tem que lembrar? Que o nosso fio, eu falo assim, né? Que às vezes o pessoal gosta de fazer uma química, gosta de fazer isso. Mas eu sei que é tentador. Quem nunca? Quem nunca, exatamente. Eu já Todo passei. mundo teve a fase. Todo mundo já teve essa fase, todo mundo agora tá no processo de transição capilar, né? Sim, A pandemia veio pra isso, exato. Então, mas o que acontece? O nosso fio, ele já é uma estrutura morta, né? Por isso que cortar o cabelo não faz o cabelo crescer mais, né? É um mito. Triste mito. É um triste mito, todo mundo fala, mas assim, a gente tem que aceitar. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma química no cabelo, nosso cabelo sofre alguma agressão, gente, ele não vai conseguir simplesmente voltar ao normal, alguma coisa nesse sentido, porque ele já é uma estrutura morta ali, né? Então, a gente precisa cuidar dele usando esses produtos, né? Usando aí os protetores térmicos, que ajuda a manter mesmo a saúde do fio, né? A saúde da haste do nosso fio. Aham. Que isso é muito importante. Doutora, me deu uma dúvida. As verruguinhas, deve se preocupar com elas? Tá, ó.
Isso é muito interessante, porque verruga só é causada por vírus. Isso que a gente chama de verruga, por exemplo, a gente tem uma pintinha aqui, igual você tem. Isso aí não é verruga, isso aí é pinta. E daí, isso é outra realidade, tá certo? Então, a verruga por vírus, que ela tem um aspecto mais verrugoso, e a gente tem aí a pinta. Não tem problema, você deve ter essa pinta aí há anos, ela tá aí tranquila, tá tudo bem. Mas ela tá aumentando. Isso que eu ia falar. Se você nota que ela está aumentando, que ela tá mudando de cor... Duas consultas. Eu vou reservar já pro meu secretário. 2 horários, segunda-feira aqui, ó. Então, assim, na realidade, se você vê que ela tá aumentando, mudando de cor, a gente precisa avaliar. Tá certo? Então... Vai precisar tirar ela? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente vai fazer um segmento. Pode fazer? Sim, a gente opta por fazer, né? Um follow-up ali do paciente. A cada 3 meses você vem aqui, a gente avalia essa pinta e a gente vai avaliando. O que a gente tem que preocupar muito é exatamente isso. Se aumenta, muda de cor, começa a sangrar. Então, isso não pode acontecer, né? Numa criança, a gente vai ver a pinta aumentando, proporcional à criança. Ela nasce com a pinta e a pinta aumenta, porque a criança tá aumentando também, né? Tá crescendo. Então, porque eu tenho fatores de câncer, principalmente câncer de pele. Minha avó teve e meu tio teve paterno, os 2 paternos. Aí eu preciso Sim, mas assim, ó, isso que eu falei, o câncer de pele que mais preocupa a gente, com fator familiar, é o câncer de pele melanoma. O melanoma é o que precisa fazer químio, rádio, que ele é mais agressivo, né? E como ele se demonstra? É esse que tem a regra do ABCDE. E o que então, é ABCDE? Eu vou falar, o A é de assimetria, então você vai ver uma parte pequena, a outra é grande, ela não é igual ali, tá redondinha, entendeu? O B, você vai ver que as bordas são irregulares, eu falo que é como se ela tivesse umas patinhas, assim, crescendo. Entendeu? É muito nítido, você não consegue ver o fim da borda. Você fala assim, gente, mas parece que tá crescendo pra cá, tá crescendo pra lá, essa borda tá estranha. O C são das cores, então normalmente tem mais de uma cor. Às vezes, vocês vão ver até algumas lesões, quando tá mais grave, tem uma coloração meio azulada. Isso é bem característico, né, do melanoma. Infelizmente, quando é assim, a gente já vê que é um pouquinho mais agressivo. O D é o de diâmetro, então quando ela tá muito grande, quando ela tem mais de 0,6 centímetros, a gente já tem que ficar atento. E a evolução, cresceu muito rápido, ulcerou. Então, isso tudo é o ABCDE do melanoma. Nossa Senhora. Sim, que a gente tem que ficar atento. Doutora, e tipo... dermatites decorrentes, vamos dizer, alergias, né? Elas são alguns fatores correlacionados ao câncer ou não? Não, isso não. A gente sabe que alguns aspectos cicatriciais, então, por exemplo, o paciente sofreu uma queimadura e ali evoluiu com um quadro cicatricial. Ali pode predispor o surgimento de algum câncer, né? Então, isso a gente tem que ficar atento. Mas essas dermatites, e a gente tem que lembrar que dermatite tem que ter nome e sobrenome. Então, é dermatite atópica, dermatite de contato, dermatite seborreica. Então, tem vários tipos de dermatite. Elas, a gente sabe que não tem nenhuma interferência, assim, nenhuma ligação predispondo mesmo ali, nem o melanoma e nem o não melanoma. É você aprender a viver com ela? Aprender a tratar ela. Eu falo assim, que primeiro que a gente tem que saber o nome da doença que a gente tem, né? Que isso já fica muito mais claro depois. E saber como que a gente vai tratar. E até como que a gente vai tratar na crise. Então, muitas vezes, você tá com uma crise, né? Chegou o inverno, você tá tomando banho mais quente, a gente sabe que acaba que piora muitas dermatites, piora a dermatite seborreica, piora a dermatite atópica. E aí, o que eu vou fazer? Então, você precisa entender isso. Eu tenho dermatite atópica, então eu não vou tomar um banho tão quente. Eu vou passar hidratante depois. Eu vou usar hidratante com ceramidas, que é o que vai realmente melhorar ali minha dermatite atópica, né? Então, isso tudo faz parte desse universo aí das dermatites. Tem cura? A maior parte não. Tem tratamento? A maior parte, sim. A gente sempre busca, igual, né? Eu sempre falo com meus pacientes, por exemplo, com psoríase, que tem aquela descamação. Antigamente, a gente esperava uma melhora de 70% dos pacientes, por exemplo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente busca melhora de 100% dos pacientes, porque a gente tem medicação para alcançar isso. Então, com outras doenças, às vezes a gente não consegue tanto, mas a gente vê que está melhorando. Então, a dermatite atópica, por exemplo, a gente consegue ter uma melhora. Hoje em dia, a gente tem imunobiológico para dermatite atópica. Então, a gente tem muita coisa para usar. A ação do imunobiológico é maravilhosa, né? A resposta dele, na verdade. A melhor resposta é realmente na psoríase, que a gente vê que tem, assim, uma resposta simplesmente fantástica. Um funcionário na farmácia que ele tinha, assim, crises e mais crises, e ele começou o tratamento.
comentou, a pele dele mudou da água pro vinho. Sim. É outra realidade. Por isso que eu falo que hoje em dia a gente espera uma melhora de 100%. Então, o paciente, eu tenho psoríase, mas tem um pouquinho de lesão aqui no meu cotovelo, um pouquinho no joelho. Eu falo, não é pra ter. É pra ficar 100%, né? Sem nenhuma lesão. E muda a vida do paciente, né? Com muda certeza. tudo, muda a autoestima, muda tudo. Porque com certeza. principalmente quem tem na cabeça, né? Fica aquela parecendo que tá nevando, né? Sim. E fora a coceira, que Incomoda é horrível, muito. né? Então, A coceira realmente é algo assim que incomoda. Incomoda muito. Sim. Eu sei porque eu tenho pessoas próximas que têm e que falam assim, gente, dá vontade de se arrancar o couro cabeludo, Sim, coça muito. né? Mas tem paciente também que não coça. Não é uma coisa que todos vão ter. Então, cada um se comporta de uma maneira diferente. Eu acho que junta o fator psicológico, eu acho que agrava um pouco, né? Sim, eu falo assim, mas às vezes o pessoal fala assim, foi o psicológico que causou a doença? Não, o psicológico não causa a doença, o psicológico ele agrava as doenças. Assim, a maior parte das doenças da pele. A pele é o espelho da alma. Então, conforme o paciente ele tá por dentro, ele vai manifestar por fora. Não tem como. Vai ter a gente vê criança, gente, que desenvolve algumas doenças, abre o quadro de vitiligo, por exemplo, por fatores simplesmente emocionais, né? Então, a gente tem que aprender a controlar. A maior parte dos meus pacientes, eu falo, olha, isso aqui é o seu emocional também. Tem que tratar com terapia, né? De preferência aí, passar com os psicólogos, para conseguir deixar tudo em equilíbrio, a gente consegue equilibrar a pele também. Eu não sei nem quantas dermatologistas eu passei na infância para descobrir que eu tinha dermatite atópica, porque simplesmente minha pele ela tinha vida própria e não melhorava com todos os tratamentos que fazia. E foi ter melhora 100% quando eu comecei o tratamento com a psicóloga. Quando o meu psicológico equilibrou e foi... Equilibrar, acho que não equilibra nunca, né? Deu uma melhorada. Ela melhora. Tanto é que eu sei que eu não estou bem, o meu rosto já começa a descamar, já volta a aparecer, fica sensível. Eu passo maquiagem, parece que minha pele vai soltar, assim. Sim. Eu falo, ai, que delícia. Vamos marcar mais uma consulta. É isso mesmo, mas é desse jeito. Então, igual você mesmo já sabe qual que é o seu problema, né? Você já entende já o que é dermatite atópica, você já sabe o que você precisa fazer. Então, isso é muito importante para você conseguir ter um controle. Então, no momento das crises, você sabe, opa, se eu fizer isso aqui, eu vou conseguir equilibrar e vou ficar bem. Sim, Então, tenho isso é tudo importante. lá, mas eu usar o banho quente eu amo. Eu falo, só hoje de novo, tá tudo bem. É sempre assim. Até piorar bastante. Depois fica coçando um pouco, eu falo, Tudo bem. Faz parte. Compensou. Doutora, você falou sobre o lúpus. Sintomas. O que a pessoa tem de sintomas? Tratamento? Como que ele funciona? Na realidade, o lúpus, ele é uma doença autoimune, né? E o lúpus a gente tem, na realidade, ele é tanto do dermato quanto do reumatologista. Então, a gente tem o lúpus que é chamado de lúpus cutâneo e a gente tem chamado lúpus agudo, né? Que seria o lúpus dessa parte mais reumatológica, tá? Então, quando a gente fala do lúpus cutâneo, lúpus discoide, a gente vai ver algumas manchas surgindo, né? Manchas brancas surgindo. Pode surgir principalmente na região da orelha, pode surgir no couro cabeludo, pode surgir no corpo. E elas são manchas como se fosse uma fibrose que tivesse ali naquela região. E daí, de acordo com o quadro do paciente, a gente vai iniciar com as medicações de acordo com a gravidade dele. Sempre, né, de preferência ali, o reumatologista entra junto com a gente para avaliar a parte também sistêmica, o que é sempre muito importante. E o tratamento? Tem tratamento, mas não tem cura. Esse, infelizmente, é algo que a gente caminha aí, né, para sempre manter o paciente, né, controlado. Aí depende do que o paciente tem. Muitas vezes o paciente, por exemplo, está em crise, a gente tem que iniciar com pulso de corticoide, a gente tenta usar o menos possível, mas a gente sempre tenta avaliar o paciente sistêmico, ver como o paciente está como um todo. E os sintomas, assim, o que a pessoa sente quando ela tem o lúpus? Mas de quadros mais cutâneos, vai ter essas manchas aí no corpo que eu falei, muitas vezes vai surgir com manchas mais esbranquiçadas, a gente vê que ela tem um contorno mais definido. Tem paciente que tem aquele, como se fosse um eritema em asa de borboleta que a gente fala, né? Uma alteração no rosto aqui, muito confundido às vezes com rosácea também. A gente tem que avaliar para ver se é um ou se é outro. Queda de cabelo pode ser um dos fatores iniciais ali para o lúpus também. Às vezes o paciente começa com artralgia, né, dor articular, começa com uma fadiga também, um cansaço maior e pode ser um lúpus.
Hoje você faz parte do corpo docente da Unifal? Sim, faço. Como é para você estar dando aula na faculdade? Você acredita que os alunos têm uma boa receptividade da dermatologia? Sim. Eu gosto, assim que eu voltei para Alfenas, eu prestei o concurso para a Unifal e entrei, né, como professora. Hoje eu tenho um ambulatório de dermatologia junto com os alunos e atuo também na parte de semiologia com eles. Eu gosto bastante dessa parte docente, gosto bastante dessa parte do ensino. Hoje em dia eu faço até mestrado lá na Unifal mesmo. Meu mestrado é voltado para queratose actínica, né, que eu tinha falado, que é uma lesão pré-maligna. Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante. E eu acho que, assim, o que acontece? A dermato, ela está presente em várias especialidades. E principalmente na atenção básica. Então, quando o aluno ele se forma, o que acontece? Ele vai para onde, normalmente? Para os PSFs, né? E lá no PSF, o que ele mais vai ver? Lesão dermatológica, normalmente. Então, isso é muito importante, que eu falo para os alunos, lá a gente tem os ambulatórios e discute os casos, eu falo, olha, gente, vocês precisam sair daqui sabendo que é urgência, por exemplo, dermatológico, que precisa ser encaminhado para o dermato, que vocês precisam tratar. Porque se o médico generalista lá da atenção básica, ele trata o que é básico ali, a gente consegue que o serviço ambulatorial, o serviço secundário, ele funcione melhor. Os pacientes mais graves vão chegar para mim, né? E assim, tá muito bem relacionado, os alunos gostam, né? A dermato é um caso de amor e ódio, né? Tem uns que gostam muito, tem uns que falam, meu Deus do céu, eu só vejo pereba. Mas é porque a dermato, as lesões se parecem muito, né? Então, até pra gente que vê, né? São mais de 3 mil doenças, né? Então, é realmente muita coisa. Então, tanto é que muitas vezes, até eu falo, nossa, eu tenho várias hipóteses diagnósticas. Então, vamos fazer uma biópsia pra gente conseguir fechar seu diagnóstico. Vários pacientes só fecham diagnóstico com a biópsia. Né? A gente não consegue fechar sem. Então, isso eu tento passar para os alunos e realmente eles gostam, porque eles sabem que vai fazer parte do dia a dia deles, né? Isso é uma coisa muito importante. Sim. Acho que no PSF, uma coisa que, pelo menos aqui em Alfenas, tem bastante é doenças fúngicas de pele, né? Sim. O pano branco, tudo. O tratamento dessas doenças fúngicas, apenas com um tópico, não vai resolver, né? Normalmente sim, assim, depende do grau do paciente e depende do fungo. Então, quando a gente está falando de alguns fungos que acometem, por exemplo, a região das unhas, aí a gente vai já ver fungos que duram mais, né? Eu falo assim, fungo, gente, ele adora, ele sobrevive a tudo que a gente pensar. Estoura uma bomba, o fungo tá lá ainda. Então, imagina o nosso pé quentinho ali, então ele acaba sobrevivendo também, né? Então, o que a gente tem que sempre ficar atento? Esses fungos, tem que ver se é fungo realmente, então isso a gente sempre tem que pensar. E nos fungos, por exemplo, pano branco é outro tipo de fungo. Então, ele responde melhor só aos tratamentos tópicos. O fungo da unha já é um fungo mais resistente, então a gente inicia com tratamento oral. Então, aí depende do que a gente está pensando. E a gente tem que pensar que a gente tem os fungos que são, né, chamados de micoses profundas. Então, a gente tem paracoco, né, por exemplo, esporotricose, que são fungos mais graves, assim, eles podem ter acometimento pulmonar, por exemplo, não tem acometimento só da pele. Tem acometimento de pele, pulmão. Então, isso tudo a gente precisa ficar atento. A nossa área aqui, ela é uma área endêmica de paracoco. Então, a gente vê muitos pacientes que acabam vindo pra gente com casos mais graves, né, com paracoco. Doutora, e para as mamães, assim, para elas estarem identificando nas crianças as manchinhas brancas, quando saber que é ou um pano branco ou mesmo que vai na piscina, fica aquelas manchinhas, e quando saber diferenciar. Na realidade, mancha branca, todo mundo pensa em vitiligo, né? É o medo de todas as mães. Mas o que a gente tem que tomar cuidado? É porque, na realidade, mancha branca pode ser muitas coisas. O que é muito comum? Criança com dermatite atópica. Surge essas manchas brancas, chama ptiríase alba. Então, porque a pele está muito ressecada, pode surgir mancha branca. O pano branco, né, na realidade é chamado de ptiríase versicolor. Por que versicolor? Porque ela pode ter várias cores. Pode ser mais branca, pode ser mais escurecida. E, normalmente, quando a gente traciona ela descama. Isso aí é sinal que tem infecção fúngica naquela lesão. Então, isso é bem comum. O vitiligo, ela é uma lesão branca, não é uma lesão clara. Então, eu vejo muito... sempre tem essa diferença. Às vezes, a criança está com algumas manchas claras e a mãe, meu Deus do céu, é vitiligo. Não, calma. O vitiligo tem que ter pelo menos uma mancha branca, 100% branca. Mas ela é maior ou menor ou independente? Independente do tamanho. O vitiligo, ele pode tomar, né, proporções, assim, grandes, ou ele pode ficar ali, pequeno, naquele local. Então, varia de um para o outro.
Doutora, a parte estética, ela tem ganhado um boom, acho que principalmente com a pandemia, que as pessoas ficaram mais na frente das câmeras, seja para trabalhar ou com as redes sociais, e com o cuidado com o cabelo também. Querendo ou não, o estresse acaba com um pouco do cabelo. Sim. O uso de minoxidil e outros sprays que estimulam a produção desse cabelo, desse pelo, realmente é efetivo? O minoxidil, ele é o único que tem estudo científico que comprova que ele realmente estimula o crescimento. Como que ele estimula o crescimento? Ele prolonga a fase de crescimento do fio. Então, isso a gente realmente vê que tem um resultado positivo. O que a gente tem que tomar cuidado é que a gente tem vários tipos de causa de queda de cabelo. Então, por exemplo, meu cabelo tá caindo muito, muitas vezes eu vou estar passando por um quadro de eflúvio, que a gente chama eflúvio telógeno, que é o quê? Mudou o ciclo do nosso cabelo, e o nosso cabelo pulou para a fase de queda, onde ele cai mais. E daí eu preciso investigar se tem algum caso ali, deficiência de vitamina, alguma coisa nesse sentido que está produzindo essa queda. Vale a pena usar minoxidil? Tem que tomar cuidado. O minoxidil, no início, ele pode causar uma queda do fio. Então, muitas vezes, seu cabelo já está caindo, você passa o minoxidil e seu cabelo cai mais. Aí você desespera e para de usar o minoxidil. Aí você fala, não, o minoxidil é bom sim, eu vou usar de novo. Aí você volta a usar o minoxidil, aí seu cabelo cai de novo. Então, a gente tem que tomar cuidado para fazer o tratamento correto. Primeira coisa, meu cabelo está caindo. O que eu preciso fazer? Descartar casos de alopécias cicatriciais. O que é uma alopécia cicatricial? O cabelo caiu e não está voltando, não vai voltar a nascer. Então, eu preciso São aquelas falhas. Eu tenho que identificar aqueles pontos chaves ali, os pontos de alarme, para ver se o cabelo está caindo, né? Por esse caso, por um motivo cicatricial. É um motivo cicatricial? Ok. Muitas vezes a gente biopsia e daí a gente fala assim, nossa, deixa eu ver qual tipo que é para eu tratar para não piorar, tá certo? Não é cicatricial. Eu olhei ali, não tem nenhum sinal de alopecia cicatricial. Ótimo. Então, o que é? O que está causando? Será que é uma calvície, por exemplo? O minoxidil é ótimo, uma ótima alternativa. É uma coisa a mais, né? A gente sempre usa alguma medicação que a gente chama de antiandrogênica, que age na parte hormonal também para alopecia androgenética. Então, finasterida, dutasterida, espirolactona, alguma coisa nesse sentido. Com o minoxidil, que também ajuda a gente nesse processo. Então, ele é algo a mais. Entendi. Entendeu? E usar sem orientação médica? Não recomendo. Sabe, o que acontece? Isso que eu falei é muito importante, porque eu já peguei vários pacientes que trataram de diversas formas. Eu fiz infiltração, eu fiz microagulhamento, eu fiz isso. A hora que a gente foi biopsiar, era uma alopecia cicatricial. E daí, o que acontece? A doença já tinha piorado muito até a gente diagnosticar. Só que o cabelo não volta na cicatricial. Então, às vezes, se tivesse tido um diagnóstico, né, certinho lá no início, tivesse investigado, não tivesse feito nada por conta, não teria evoluído de uma maneira tão ruim assim. Então, isso é um ponto, assim, importante que a gente tem que... Igual eu falei, a gente tem que saber o que a gente tem. A gente tem que saber o nome. Meu cabelo tá caindo, é o quê? É um eflúvio telógeno, ótimo. Então, é assim que eu vou tratar. Meu cabelo tá caindo, é uma alopecia androgenética? Tá bom. Então, como é que eu vou tratar? Então, isso é muito importante. Certo. E o minoxidil oral? É o seguinte, não tem nenhum estudo que compare... Existe um estudo, na realidade, que compara o minoxidil oral com o minoxidil tópico, mas o oral numa dose um pouquinho mais baixa. E a gente viu que eles são iguais, né? Nesse estudo. Mas, o que a gente vê na prática é que a gente pode aumentar a dose do minoxidil oral e que a gente tem um feedback muito positivo dos pacientes. Porque o que acontece? Principalmente homem, tem que passar o minoxidil. Quem passa? Esquece, passa um dia, falta 2. Então, isso é uma coisa ruim. Então, o minoxidil oral, ele veio realmente para fazer uma aderência maior do paciente ao tratamento. Isso foi uma coisa muito boa. Para as mulheres, é um pouco difícil. Algumas toleram, outras não, porque tem mulher que nasce pelo no corpo todo. Isso que é... Porque o minoxidil, o efeito colateral dele é crescer o pelo, né? Então, busca o efeito colateral dele numa dose muito baixa. E que a gente consegue ter um resultado muito positivo, mas que a gente tem que tomar esse cuidado aí com as mulheres, que pode ter um efeito não muito bom. E tem que tomar cuidado na dose também, né? Na Porque dose, a dose sim. dele, se passar, eu esqueci o termo técnico agora, mas a dose
que é positiva e que pode ser tóxica é perto, não é? Sim, mas a gente usa uma dose muito baixa dele. Pro cabelo, a gente varia Não, assim. eu falo porque eu tenho pacientes que escutam Autoindicação. uma coisa e aí vai querer aumentar essa dose pra Achar poder que ter um faz resultado mais- maior. Não. Faz resultado mais rápido. Mas Conheço assim. os pacientes. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Assim, né, os estudos, o pessoal lá nos Estados Unidos, eles são um pouquinho, falam que eles são um pouquinho mais agressivos que os brasileiros, né? Porque eles colocam medicação um pouco mais incisivos, assim, né? Então, eles já usam minoxidil a 5 miligramas. Sério? Sim. Mas isso é alguns estudos que ainda que estão fazendo isso. Então, a minoxidil ainda está numa fase de estudo, né? Querendo ou não, é uma medicação muito nova, então por isso que a gente tem que tomar cuidado, começando numa dose menor e aumentando progressivamente. Doutora, para o pessoal que está em casa, o minoxidil, ele é um hormônio? Oi? Ele é um hormônio ou O não? minoxidil é um vasodilatador usado até para pressão, na realidade. Oh. E daí, na realidade, o efeito colateral dele é o crescimento do cabelo, o crescimento dos fios. Por isso que cresce pelo em todo o corpo. Aí eles viram esse efeito colateral e começaram a estudar. Então, a gente começou lá na dose de 0,5 miligrama, 1 miligrama, né? Que é normalmente o que a gente usa, 1 miligrama, chega até uns 3 miligramas mais ou menos. Mas daí isso vai variar de paciente para paciente. A necessidade do paciente, como o paciente responde também. Tem paciente que responde muito bem com minoxidil a 1 miligrama. E tá bom, pode manter essa dose. Não precisa ser tão... Às vezes os pacientes ficam muito ansiosos. Cabelo, a gente demora muito pra ver resultado. Sim. Igual eu falei, a pele, em quanto tempo cicatriza? O cabelo, em quanto tempo ele nasce? Então, a gente vai ver uma melhora do fio depois de 3 meses usando. Tem que ser 3 meses, pelo menos, pra gente ver, né? Parar a queda e tudo mais. Na alopecia androgenética, 6 meses a gente vai falar, nossa, esse tratamento tá bom. Em 1 ano a gente fala, agora tá legal. A baixa de vitaminas pode gerar queda de cabelo? Sim. Principalmente vitamina D, B12, zinco, ferro. E disfunções de tireoide também, que estão muito relacionadas com a queda de cabelo. Estamos realmente de um check-up completo. Sim, Não, o ideal é realmente checar antes de tomar qualquer polivitamínico. Porque o polivitamínico é algo a mais, ele melhora muito a haste do fio. O cabelo fica mais bonito com o polivitamínico. Mas às vezes ele não consegue suplementar a queda a deficiência daquela vitamina que você tem. Entendi. Entendeu? Então é bom fazer, né, um hemograma para saber certinho. Sim, e dosar as as vitaminas. vitaminas corretamente. Corretamente. Doutora, e quando procurar um dermatologista? Então, é porque, assim, igual eu falei, né, no início, às vezes dermatologia a gente vê muito, nossa, é estético, né? Tem vários pacientes que falam, não, isso é estético, então eu não vou. Mas o ideal seria a gente fazer os pacientes que têm uma predisposição, né, a ter um câncer, a ter alguma coisa assim, pelo menos uma vez por ano, fazer um check-up mesmo. Olhar as pintas, ver como é que tá. E eu sempre falo assim, principalmente os pacientes, às vezes que são mais novos, adolescentes, querem usar aquele monte de produto, procurar informação desde criança. Por quê? Vai no dermatologista, ele explica o que precisa usar, prescreve os medicamentos corretos, e daí a criança ela já tem esse hábito saudável de fazer o quê? Passar produtos no rosto, passar o protetor solar, usar ali, né, os hidratantes que precisa, e ela vai tendo esse segmento. Não tem, assim, uma coisa precisa, assim, quando procurar especificamente. A gente precisa aprender a cuidar da sua pele. Se você sabe cuidar, ótimo. Se você ainda não sabe, o ideal é ter uma orientação, e a partir dessa orientação, muitas vezes eu falo para o paciente, volta daqui 1 ano, volta daqui 2, volta daqui 6 meses. A gente queima alguma lesão que precisa, essa aqui a gente precisa avaliar, a gente reavalia depois. Então, isso sempre é importante. Sim. Doutora, as crianças estão cada vez mais... Eu esqueci o termo, mas tentando ser adulto mais cedo, né? Precoces. Isso, precoce é a palavra. Tanto criança como adolescente, o uso de uma criança de produtos de adulto, de skincare, de maquiagem, pode trazer malefícios para essa pele? Pode. Não é indicado. A gente hoje em dia tem produtos específicos para criança, produtos de preferência livres dos parabenos, que a gente sabe que isso pode realmente causar ali, né, um dano ali para a pele da criança. E o que acontece? O que eu vejo muito? As crianças hoje em dia, com esse TikTok, eles acabam vendo tudo e usando tudo, né? Querem replicar. Querem replicar tudo. E qual que é o meu grande receio? Que eu já tive muitos pacientes assim, dermatite de contato. Então, muitas vezes, o paciente, ele usa a criança lá, ela usa um produto no rosto, até adulto também faz isso, né? Isso aqui é bom, mistura isso com isso aqui e passa no rosto. Aí, de repente, dá uma alergia daquele produto. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, sabe? Porque alguns produtos não foi feito para sua pele. Então, a gente precisa saber avaliar. E criança, gente,
a criança, ela não precisa, né? Criança, eu tô falando assim, até uns 12 anos ou mais. A pele dela é excelente, né? Então, a gente precisa ali, vamos dizer assim, ter um equilíbrio também do que a gente está buscando, do que a criança está buscando. Não é para uma criança de 12, 15 anos você ficar preocupado com uma ruga, né? Por exemplo. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio que precisa cuidar. Precisa ali, né? Não se expor ao sol, usar o protetor, usar um hidratante. Mas será que a gente precisa preocupar tanto assim com esses detalhes? Então, passar isso para as crianças também, eu acho que isso é uma coisa positiva. Sim. E as crianças que iniciam, assim, a maquiagem muito cedo, 3, 4, 5 anos, elas correm o risco de ter um envelhecimento precoce? Não que vai envelhecer assim, não. Não? Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, ficar com a maquiagem no rosto, isso realmente pode causar, né, alguns malefícios para a pele. Isso realmente vai acabar causando algum dano. Então, o ideal é assim, usou maquiagem, brincou lá de se maquiar, tudo bem, depois vai tirar toda a maquiagem. Entendeu? Então, de preferência com os demaquilantes para peles sensíveis, que são demaquilantes bem mais leves, que daí retira toda a maquiagem com eles. Uso de lencinho para retirar a maquiagem, pode? Pode, sim. É bom. O que a gente tem que tomar cuidado é que muitas vezes, principalmente rímel, ele pode acumular na região dos cílios. É que hoje em dia todo mundo usa os cíliozinhos, né? Se você for limpar muito, você vai acabar tirando. Mas existem alguns produtos específicos para limpeza da região dos cílios. Isso é importante. Aquele uso do shampoozinho lá neutro, ele é favorável? Pode usar um shampoo neutro, não como um demaquilante, porque ele não consegue limpar tudo. Mas como algo diário para limpar essa região dos olhos, sim. Eu utilizo só ele por causa dos cílios. Não pode, tem que ser shampoozinho de criança. Isso, Tem que fazer higienização. Façam a higienização dos seus cílios, meus queridos, quem faz cílios, porque, nossa senhora. Porque acumula muita coisa tudo, ali e acaba maquiagem. que vai lá pro olho causando um dano maior, né? Exatamente. Aí, às vezes, pode causar uma lesão, uma coceira, Exatamente isso. E uma irritação ali. Sim. Vamos pra caixinha de perguntas? Bora lá? Doutora, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, então se você quer participar com a gente aqui do episódio, gente, fica ligadinho no nosso Instagram, @podfarmpodcast, que a gente sempre anuncia o convidado antes e deixa aberto pra gente trazer as dúvidas de vocês aqui também. Gosto de tomar sol. Pode tomar às vezes? Com um protetor solar, sim. Sem protetor solar, nunca? Não. Não tem outra alternativa, não. Certo. Não pode. Quais as principais características de um câncer de pele? Então, como eu falei, né? Normalmente vai ser aquela feridinha que não cicatriza. Normalmente vai ter mais de uma cor. Ou ele pode ter um aspecto perolado, com muitos vasos também. Isso é muito comum do aspecto do câncer de pele. E vai ter um crescimento progressivo, né? Esse crescimento mais rápido. Então, isso é algo que a gente vê também muito no câncer de pele. Certo. Sofro com dermatite atópica. O que posso fazer para melhorar os sintomas? O seguinte... Quando a gente fala de dermatite atópica, a gente tem que pensar sobre como nossa pele funciona. Então, quando a gente pensa na nossa pele ela tem 3 camadas. A primeira camada é chamada de epiderme, onde ela tem uma função de proteção. Quem tem dermatite atópica é como se não tivesse... É como se essa primeira camada fosse um muro que protegesse. E quem tem dermatite atópica não tem o cimento desse muro. Então, ele é um muro desmoronado. Então, por isso que o paciente com dermatite atópica picou um inseto... forma que ela coça demais. Qualquer coisinha tem alergia. Então, o que a gente precisa fazer? Devolver a estrutura desse muro, voltar esse cimento que esse muro não tem. Então, a gente faz isso com creme hidratante. Principal tratamento da dermatite atópica. Hidratar, hidratar, hidratar. Quando cansar de hidratar, a gente hidrata mais um pouco. Com qualquer hidratante? Não. A gente hidrata com os hidratantes específicos para esses pacientes, de preferência os que têm ceramidas, que a gente sabe que daí tem uma melhora muito significativa. E banho, doutora? Desculpa. Uso do sabonete. Tem gente que toma 2, 3 banhos por dia. Pode ser usado o sabonete é uma vez por dia. Tá e certo? bucha? Bucha não é para usar nenhuma vez por dia. Bucha no pé sujo você pode usar, mas tirando no pé sujo, não. O brasileiro tem uma mania, né? Aquela bucha vegetal ainda, né? Vai, deixa, porque senão eu não tô... Parece que eu não tô limpo, né? Mas, gente, a bucha faz muito mal. A bucha não é indicada, a gente contraindica o uso da bucha. E uso de esfoliação? Esfoliação uma vez por semana, dependendo do seu tipo de pele. Tá certo? Ficar esfoliando sempre também não. Então, não é indicado qualquer pessoa fazer esfoliação? Não, o paciente com dermatite atópica, por exemplo, se ele fizer esfoliação, vai piorar muito.
Ai, eu erro em tantos pontos, meu Deus. Eu nem falo, eu tô só assim, ó. Doutora, e aqueles hidratantes com mais perfume, hidratantes... Os comerciais, pra quem Então, tem dermatite atópica, ele pode ser prejudicial? A gente tem duas coisas. A gente tem cosmético e dermocosmético. Então, cosmético é esses que a gente compra aí nessas lojas que vende perfume, tudo isso, certo? Dermocosmético é o produto que você compra na farmácia que seu dermato te prescreveu, que é um tratamento. Então, esses que são cheirosos e perfumados, eles são perfumaria. Esses que a gente prescreve, eles são tratamentos. É essa a diferença. Então, quem Entendi. tem a dermatite, não é aconselhável usar os... Não. Os cosméticos. Não. Só os Perfumarias. dermocosméticos. Isso, exatamente. Quer usar um perfume? Pode usar na sua roupa. Eu já Perfume tive- é pra usar em roupa, não é pra usar em pele. Eu já tive que ficar, não sei nem quanto tempo, meu perfume até venceu. Porque quando a minha alergia atacou muito, eu fiz todos os testes e deu tudo positivo. E aí o médico falou, tira tudo. Eu falei... Eu até emagreci, porque eu não podia comer nada, eu não podia passar nada, não podia usar maquiagem, não podia usar perfume, não podia usar batom. Então, até resolver o quadro completo, que na verdade era psicológico, eu tive que ficar sem nada. Eu voltei a usar perfume tem pouquíssimo tempo e eu perdi até o hábito. É, mas aí você tem que usar por cima da roupa. Pra não ter chance de ter nenhuma alergia. Fator alimentício interfere na pele? Sim, alguns... Por exemplo, a gente tem algumas doenças que estão ligadas ao glúten. Eu tenho muito paciente que reclama, eu tenho muita acne. É intolerância à lactose. Então, a gente vê muito glúten e lactose muito ligado. Os alimentos que dão pico glicêmico e os alimentos inflamatórios, normalmente, eles pioram muitas doenças de pele, né? As que dão pico glicêmico pioram muito a acne. Muito. Meu Deus. Cris, nós estamos totalmente... Erradas. Acho que vai ter que nascer de novo. Como identificar sinais de câncer de pele? Eu acho que essa já foi, não já? Sim, Já. eu acho que Foi repetida. Aham. Gustavo, próximo. Tem. Pode ler. Tenho coceira, vermelhidão na pele. Pode ser alergia ou outra condição? Pode ser muitas condições. Então, o que acontece? É porque, assim, a dermato, a gente tem muitas doenças, né? Coceira, vermelhidão na pele, isso aí você pode ser desde uma dermatite de contato, até uma dermatite atópica, até uma escabiose, que é sarna, por exemplo. Então, pode ser uma psoríase, então pode ser muitas coisas, né? Aí vai depender dos outros sintomas associados e da localização dessas manchas vermelhas e da onde está coçando. A sarna, doutora, a gente estava na farmácia, né, Cris? E teve, assim, um episódio lá que o pessoal estava procurando muito. Teve Qual um que é a surto melhor... de sarna mesmo. Qual que é a melhor forma de estar se tratando ela? Tópico e oral, né? Os dois juntos. O ideal... E outra coisa, às vezes a gente trata só o paciente, tem que tratar todos da casa, né? E tem que lembrar que a gente precisa repetir esse tratamento depois de 7 dias. Então, tanto o tratamento tópico quanto o tratamento oral. E é necessário fazer alguma higienização? Sim, troca todos... Trata o primeiro dia, troca tudo, roupa de cama, tudo que tem que pode trocar, troca. Depois de 7 dias, troca de novo. Sarna é fácil de pegar, não é uma coisa difícil. Às vezes as pessoas ligam muito sarna com, que é escabiose, né? Com, é a pessoa, né, que não tem higiene, tudo isso. Mas não é. É uma coisa que não é tão difícil assim de pegar. E coça muito. Como diferenciar a sarna de outros problemas de pele que vão ter esse aspecto de descamação e feridinhas? Porque o prurido, a coceira da sarna, ela é insuportável. Por exemplo, se você tivesse, você estaria coçando aqui na minha frente. Tive. É insuportável. Eu nunca tive. É muita coceira. Eu tive, ainda passei pra minha irmã quando eu fui pro Mato Grosso de férias. E aí eu peguei lá e voltei pra São Paulo, onde morava com a minha avó. E passei pra minha irmã. Minha irmã queria me matar. Eu lembro da cena da gente no banheiro e minha avó passando o medicamento e ela xingando. Porque ardia muito na hora que você passava. E arde, Nossa, ela me xingou de todas as gerações. Meu Deus. Mas é uma coisa que não tem Mas- como você vai saber se vai pegar ou não. Exatamente. Isso tem que eu falei, uma não tá ligado com prevenção. higiene. Por exemplo, você viajou e lá você pegou. Sim. E às vezes só quem viaja de ônibus mesmo pode ocorrer, né? Sentar Dormiu, no- né? Foi no hotel, dormiu. Eu acho que foi areia de construção, que aí tinha animal perto. A sarna humana pega de humano. De humano? Então não sei. Sarna não pega de animal. Então, todo isso é mundo, mito, hein, todo gente? mundo culpa o cachorrinho, né? É. Pobre coitado. A maior parte é humano. É de tá? pessoa pra pessoa? Eu achei Humano que era... pra humano. Todo mundo acha, porque eu também achava. Eu achei vinha do que era. cachorrinho.
Coitados. Sempre associei, porque eu sempre fui uma criança que brincava na areia, brincava em tudo. Aham. Mas todo mundo culpa os cães. Meu Deus, eu não Os sabia. todos animais, né? Mas não. Meu Deus. Quais os principais gatilhos para a crise do meu... Ixi. Crises, no meu caso Específico, eu Qual acho que é que seu tinha caso? outra pergunta eu acho que é o anexa. caso da dermatite atópica? É, sim. Na realidade, um dos gatilhos principais é o fator emocional, como a gente já falou, né? A gente sabe que isso está muito ligado a todas as doenças da pele. E também, né, mudanças do tempo. Então, quando tá frio, a gente sabe que tem uma piora. Se toma banho muito quente, é um gatilho, né? Se a gente sabe, se não usa os cremes hidratantes, a pele fica ressecada, vai ser também um gatilho, tudo isso. O suor também é um agravante? Sim, é um agravante também. Para várias doenças. Na realidade, a gente recomenda que pacientes que já têm, por exemplo, dermatite seborreica, fez atividade física, tem que chegar em casa e tomar banho, já tirar aquele suor, para não ter chance de ter uma piora ali do quadro. O banho só com água? Não, pode ser com sabonete também. Após a academia é bom sabonete, né? Não, mas eu falo assim, por conta porque geralmente assim, eu falo por mim, eu de manhã eu já tomo banho, aí eu chego à tarde eu tomo banho, eu faço isso com os meninos, né, eles chegam da escola, eu vou dar banho. Aí, o meu tem dermatite, né? Aí agora eu pego e faço assim, não, você vai tomar banho, mas água, né? E Sim. nem o shampoozinho. Não. Uma vez por dia. Entendeu? Porque assim, o certo seria, ele chega da escola pingando suor. Ele já tem a dermatite, que ele já chega assim. Dá até nervoso. Aí Existem alguns sabonetes que Pro tem banheiro. óleo no sabonete e que são próprios para acalmar a pele. Que são muito bons. Eles já hidratam, limpam e daí seria uma coisa mais tranquila para usar. porque eu já uso só o neutro. Mas tem esses outros, eles são sabonetes líquidos, que daí eles têm esses óleos que ajudam a hidratar. Vou ter que marcar outra consulta. Tadinho, porque ele sofre. O câncer de pele pode evoluir para metástase? O câncer de pele melanoma, ele tem grande chance de evoluir para metástase. O câncer de pele não melanoma, normalmente não, principalmente carcinoma basocelular. É raro, muito raro, um carcinoma basocelular dar metástase. Eu particularmente nunca vi. Carcinoma espinocelular é um pouco mais comum de dar metástase, mas ainda é raro. Isso eu já vi, dar metástase. Mas o carcinoma melanoma é o que normalmente dá. Por isso que eu falo assim, que o câncer de pele, ele é bonzinho. Entendeu? Ele deixa você não ter ele. É só você usar o protetor solar e não ficar no sol. Se você tira ele com cirurgia, ele cura. E daí não precisa fazer nem quimio, nem rádio. Ele cura só com a cirurgia e não dá metástase. Então, por isso que a gente tem que tomar esses cuidados. Agora, o melanoma já é outra doença, assim, é outra realidade. E para ambos, quanto antes tiver o diagnóstico, melhor vai ser o prognóstico. Com certeza. Quanto antes, melhor. Por quê? Quanto antes você retirar a lesão, menor vai ser a sua cirurgia e melhor vai ser ali, né, o prognóstico, né? Como que a doença vai evoluir. Se ele já estiver muito evoluído, podem ter raízes mais profundas que vão Sim. incentivar a metástase, dependendo do tipo. É isso, tipo, é como se quanto mais você espera, no carcinoma basocelular, quanto mais você espera, mais ele vai ulcerar. Ele vai ficar mais ulcerado. Maior, ele vai surgir uma ferida, né? E vai infiltrar mais, você vai ter que operar maior. Mas o melanoma, quanto mais você espera, mais ele infiltra. Aí a chance de ter, né, uma metástase é muito grande, tá? Doutora, fale da prevalência de Câncer de pele. em crianças. O câncer de pele em crianças é muito raro. Infelizmente, a gente vê aí que cresce um pouco mais, mas a gente sabe que ele é muito raro. Pode ter melanoma? Pode, tem criança, pode ter os outros tipos de câncer também, mas assim, é algo que a gente não vê no nosso dia a dia. Mas, como a gente já tem uma possibilidade que pode ter, o ideal é a gente, né, proteger aí e passar os filtros solares. Certo. Quando eu devo me preocupar com as manchinhas no rosto? Então, quando a gente fala, né, de mancha no rosto, então, quando você vê uma mancha que está crescendo muito, que está ferida, que está surgindo muitos vasos ali, que você vê que não está normal, está muito diferente, eu falo assim, as nossas pintas, gente, elas são todas irmãs. Elas todas se parecem. Quando surge uma que está muito diferente das outras, você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui? Ela foi adotada. Essa aqui não tá normal. Essa aqui eu acho que ela não faz parte do time, então a gente precisa normalmente tirar. Tá certo? Então é aí que a gente preocupa.
As manchas, a gente vê muita manchinha vermelha que o pessoal preocupa, né? Umas pintinhas só vermelhinhas, assim. Aí lá chama mangioma rubia, é uma pintinha de sangue. Isso aí não evolui pra câncer, não é câncer, né? Mas tem várias coisas que normalmente a gente só vai conseguir saber com a dermatoscopia, que é o exame com a lupa, que daí a gente consegue ver. Certo. Criança pode usar protetor solar de adulto? Igual eu falei, assim, tem algumas substâncias que acabam não sendo indicadas para criança. Então, principalmente crianças ali, né, abaixo dos 12 anos, eu indico usar os produtos adequados mesmo para criança, tá certo? Verdade. O que causa câncer de pele? Como prevenir? O principal fator de risco para câncer de pele não melanoma é o sol, né? O câncer de pele melanoma, ele também pode ser causado pelo sol, não é só o histórico familiar. Então, o principal que a gente tem que fazer é proteger contra o sol. E assim, eu falo o seguinte, se eu te falasse que existe um remédio que você vai tomar para você não ter câncer de mama, você não vai tomar? Todo mundo. E por que vocês não passam protetor solar? Não é verdade? Pessoal, cuide da pele, né? Para evite o câncer de pele. E a Drogaria Santa Maria vai estar disponibilizando o mês de dezembro todinho, né, Cris? Sim. A gente vai fazer uma conscientização. A gente vai estar enviando amostrinhas de protetor solar, tá? Então, se você tem interesse, pode estar pegando lá na farmácia. Ou então a gente também vai estar fazendo nas entregas também, né, Cris? Vamos ter essa consciência, como a doutora falou, é a melhor prevenção, né, doutora? Com então, certeza. vamos usar o protetor solar, independente se for caro ou barato, o importante é estar usando dentro das suas condições. Sim, né, doutora? com certeza. Existem protetores celulares mesmo, protetores solares melhores do que os outros, mais indicados? Como funciona essa seleção do protetor solar para cada pessoa? Então, a primeira coisa que às vezes as pessoas perguntam, fazem assim, eu vou passar um protetor 90, porque daí eu passo uma vez só no dia. Então, eu indico o seguinte, use um protetor que você vai reaplicar, porque não adianta, assim, lógico que é melhor usar uma vez por dia do que não usar. Só que o ideal é reaplicar, não existe nenhum que não dê para não reaplicar, tá certo? Então, a gente vai ver de acordo com a sua necessidade mesmo. Então, por exemplo, quando eu tenho um paciente mais jovem, que eu sei que ali ele quer usar um hidratante, ele precisa usar um hidratante para controlar a espinha e ele precisa usar também um protetor solar, muitas vezes eu uso o protetor solar já com hidratante junto, porque ele daí já usa 2 produtos em um só. E ele reaplica aquele. A gente está tratando e ao mesmo tempo já está protegendo, né? Quanto maior o fator de proteção, melhor vai ser. E quanto mais eu reaplicar, melhor vai ser também. Tá? Se o paciente ele já tem alguma doença de pele, por exemplo, ele tem um lúpus, ele tem um melasma, um fator de proteção pelo menos 50. A gente indica mais alto do que 50, tá certo? Porque a gente sabe que ele necessita de uma proteção maior. Se o paciente ele fica muito exposto à tela, o ideal é usar protetor com cor, que a gente sabe que protege mais contra essa luz, né, visível. Então, isso vai variado de paciente para paciente. Pacientes que têm fototipo muito baixo, então são aqueles pacientes muito claros, muito brancos, o que eles têm que usar? Fator de proteção maior, tá? E rosto, pescoço, orelha e todos os lugares que a roupa não cobre. Se a roupa cobre, não precisa usar por baixo, tá? A roupa, ela protege a gente. Então, a gente pode usar só nas áreas que a nossa pele aparece. Certo. E a luz do computador vai influenciar também, mas a luz branca do ambiente também, né? Sim. Tem pessoas que falam, vou ficar dentro de casa, não tem necessidade. Não tem necessidade. Tem necessidade. E a gente tem que lembrar que a radiação ultravioleta, ela ultrapassa as janelas, né? Os vidros. Então, você está recebendo radiação mesmo dentro de casa. Então, por isso que mesmo dentro de casa tem que usar o protetor solar. Então, assim, quem tem algum tipo de problema de pele, que fica em casa e fala assim, mas eu não vou sair, eu não gosto de ficar maquiada, nem nada disso. Posso usar um protetor sem cor? Sim, pode usar. Se é isso que vai te deixar mais confortável, não tem problema. Mas se você fosse expor mais ao sol ou ficar muito perto de tela, eu recomendo usar os protetores com cor. Doutora, e para quem gosta, assim, de se maquiar, qual que é o passo a passo? Usa primeiro o protetor, usa primeiro o hidratante, qual que é o correto? É o que eu falo assim, você tem que pensar que o protetor é uma máscara. O protetor que te protege, ele tem que ser o por último, tá certo? Então, se ela lavou seu rosto, passou uma vitamina C ou passou algum sérum ali com algum ativo que você já está acostumado, passou hidratante, por último, protetor solar. Esse é o último. E assim, tem gente que fala assim, mas nossa, eu preciso usar protetor com cor, mas eu não consigo. Então, é a regra dos 3 dedos, não sei se vocês já ouviram falar. Então, o ideal é você passar 3 dedos de protetor solar. O que você pode fazer? Passa 2 com protetor sem cor e 1 com protetor com cor. Então, você vai ficar muito bem protegida e não vai ficar com
rosto muito pesado de base. Isso é uma ótima alternativa. E como você havia dito, também tem o pó, né? Sim, Com fator de proteção. Mas o pó não substitui essa primeira passada. O Sim. pó é para reaplicar durante o dia ou para passar por cima também para Mas selar. ele pode ser substituído pelo pó... Compacto o pó normal. compacto Ele normal. tem excelentes no mercado. Muito bons. Melhores que os pós de maquiagem mesmo. Ó, meninas, vamos maquiar direitinho aí, hein? Usar o protetor solar, né? Não, e eu falo assim, a gente tem uma vida muito corrida, né? Então a gente tem que facilitar. Sim. Então, poxa, muitas pessoas falam, nossa, mas eu vou ter que passar um protetor, já passo base. Eu falo, então troca. Ao invés de você usar a base, você já usa o protetor com cor, que tem vários no mercado, com uma cobertura excelente, cobertura de base. Usa o pó com protetor, pronto, lá, você já tá se protegendo e tá tranquila, tá no seu dia a dia mesmo. Sim, a minha Fica maior lindo dificuldade é porque tudo que eu uso na minha pele parece... Primeira hora tá tudo bem, segunda hora eu já sinto a minha pele rejeitando. Aham. Então, eu tenho muita dificuldade de utilizar. Eu já tentei utilizar com cor, sem cor, em bastão, líquido. Eu não me adapto. Então, existe uma linha que é só para pacientes que têm alergia. Eu vou ter que marcar uma consulta. Isso, gente. Porque seria uma coisa Senhora. positiva. Ó, a Cris vai marcar a consulta com a doutora, ela vai fazer tudo, depois ela volta aqui pra falar pra vocês, tá? Qual o produtinho que ela tá usando? Ela vai fazer o antes e depois da dermatite Porque, atópica. olha, tá difícil. Não, teve uma... Eu até falei pra TT, uma cliente querida, porque a gente trabalha com o público, é por amor mesmo, porque, olha, é difícil trabalhar com o público. Que ela reconheceu do pod e falou, ai, você que é do podcast? Eu falei, sim, lá está diferente. Eu falei, lá vem bomba. Eu falei, por que ela? Porque ela está maquiada. Eu falei, eu não gosto muito, porque no dia a dia eu não utilizo. Sim. Eu passo hidratante e vou com a cara lavada, porque eu não consigo. Aí ela, não, mas você tá bem mais bonita no pod, por que você não usa maquiagem aqui? Aí eu falei, porque eu sou alérgica. Ela toma antialérgico. Aí eu falei, Vai viver de antialérgico. falei, obrigada, minha querida. Era tudo que eu precisava ouvir hoje. Falei, você me chamou de feia em várias linguagens diferentes. Mas é complexo, né? Nossa senhora, o difícil. público é É. um amor. Mas assim, isso que eu vejo, por isso que a dermatologia é uma área boa, entendeu? Uma área encantadora. Porque as doenças, por exemplo, se você fala que a pessoa tem um câncer, alguma coisa assim, as pessoas ficam, nossa, tadinho de você. Aí se chega um paciente com psoríase, descamando dos pés à cabeça, a pessoa fala, nossa, tem uma doença, será que pega? É. Entendeu? Isso é um desafio, entendeu? Isso é uma coisa que, assim, por isso que o meu paciente com psoríase, eu não quero que ele melhore 70%, eu quero que ele melhore 100%. Então, a falta do conhecimento de doenças dermatológicas faz causar um preconceito muito grande contra as pessoas, infelizmente. É igual, isso é uma coisa, né? Tipo assim, a pessoa ela tem capacidade de invadir o outro pra falar a respeito disso. Então, imagina se você estivesse com o rosto inteiro descamando. Nossa senhora. Né? E que tem vários pacientes que acabam ficando assim. Então, isso é algo fascinante, assim, né? Na pele. Que a pele, ela realmente é como se fosse o nosso cartão de visita, né? E isso abala muito. Com Sim. certeza. Doutora, infelizmente nós estamos caminhando para o final. Tem algum recado que você gostaria de deixar para o pessoal de casa? Alguma dica, sugestão? Pode olhar para essa câmera aqui. Bom, primeira coisa, né? Não deixar de usar o filtro solar. Isso é uma coisa muito importante. Recomendo que vocês que têm histórico de familiar, que tem algum câncer de pele, ou que tem alguma feridinha, que não está cicatrizando, ou conhece alguém que tem esse tipo de lesão, que procure um dermatologista, procure o quanto antes. Faça, né, a biópsia se necessária, a retirada da lesão se necessária, que isso é muito importante para você, para o seu prognóstico, para como que vai evoluir. E que a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, que ela merece nosso respeito, né? A gente não toma qualquer coisa pro coração, não toma qualquer coisa pro pulmão. Então, a nossa pele, ela também merece o melhor tratamento, merece os melhores produtos e o mais adequado para você. E nós, médicos dermatologistas, estamos formados, né, e capacitados para realmente te atender da melhor maneira. Aqui em Alfenas, você atende onde? Eu atendo hoje em dia na Clínica Monvier, em frente ao Hospital Imesa. É uma clínica nova que está ali. Eu tenho consultório lá e é um prazer receber todos vocês. Eu vou passar meu contato para agendar logo em seguida. E você tem outros colegas que trabalham lá? Lá, agora que trabalha eu, o Dr. Joaquim, que é proctologista, a doutora Maíra, que é oftalmologista, e tem alguns colegas que vão começar ainda. Qual sua rede social? Doutora Bárbara Ávila. Certo. E, doutora,
no questionário de perguntas lá, né? A gente perguntou para você, né? Qual é a frase que você tem como motivação? E eu achei muito bonito você falar, né? Do cuidado com o outro, né? Sim. O que você quis passar com essa mensagem? Bom, na realidade, para mim é o que simboliza realmente, assim, né? Desde quando eu me formei, porque quando eu falei que eu ia largar GO, né? Não ia fazer GO para fazer dermato, muitas pessoas falaram assim: nossa, você ia ajudar tanta gente sendo ginecologista, como que você vai ser dermato? É só estética, só isso. E realmente eu não vejo assim. Igual eu falei, né? A dermatologia, ela tem muitas doenças estigmatizantes. E é um desafio muito grande. Muitas vezes o paciente está com uma ferida no rosto sem saber o que fazer. Então, assim, eu sinto que a minha missão é realmente essa, é mudar a vida dessas pessoas que realmente precisam. É saber estudar, é diagnosticar, e ali dar o máximo que eu posso, né, para realmente mudar a vida desses pacientes. Então, isso é a minha razão, assim, de fazer a medicina e de hoje ser dermatologista. Hoje eu atuo mais na área clínica e cirúrgica mesmo, porque eu gosto realmente disso, de ver esse poder de transformação da vida das pessoas. Se tratar sempre com amor e respeito, Com né, muito, doutora? Porque a pessoa já chega lá toda assim, né? Sim. Envergonhada, como você mesmo estava dizendo, né? E eu acho que essa frase que eu coloquei, né? Eu não sei falar ela inteira de cor, mas é uma frase muito marcante, porque o que acontece? Durante a minha residência, eu tive um paciente que realmente foi que eu vi essa frase se tornar real. Então, assim, na residência, a gente aprende a tratar muito os pacientes como um todo, porque lá a gente tem muita coisa disponível, né? Hoje em dia, no nosso consultório, às vezes a gente não consegue, e é algo que eu trouxe para o meu consultório hoje em dia. Então, os pacientes chegam para mim com uma lesão, nossa, eu não sei o que é, a gente vai fazer uma biópsia, eu vou sentar, eu vou estudar seu caso, eu vou discutir com o patologista, eu vou buscar o que vai ser melhor para você para solucionar o seu problema o mais rápido possível. Então, quero buscar realmente o melhor para o paciente da melhor maneira para ser um aconchego para ele, né? Sim. Que eu acho que é isso que a gente busca muitas vezes nos médicos, né? Esse aconchego, né? Para dar um momento de paz e vai dar tudo certo. Né? Eu tenho alguém aqui por você, entendeu? Eu acho que é isso. E o câncer de pele também, ele vem um fator porque ele é muito externo, né? Sim. É nariz, é boca, geralmente pega mais essas partes, então que a pessoa fica meio recluída ali, né? Sim. Ela fica com vergonha do seu aspecto, eu tenho né? paciente que não quis procurar ajuda porque ficou com medo de operar e ficar com cicatriz, de deformar o rosto. Entendeu? Então, isso é algo que a gente vê, né? E acaba que o paciente vai deixando e vai piorando progressivamente, porque ele não tem noção do tanto que aquilo é grave. Porque olha só, o poder de ver ele mal, né? Pensar assim, nossa, vai ficar com uma cicatriz, uma coisa ainda estética, para ele causa tanto medo, mas depois que ele vai lá, faz, cura e vê que realmente nem ficou ruim, ficou bom na realidade, ele fala, nossa, por que eu não vim antes? Né? Sim. O custo-benefício compensa muito. Com certeza. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Aprendemos muito com você hoje. Fico feliz. Espero que vocês de casa também. Então, pessoal, o recado de hoje é use protetor solar em todas as áreas expostas e repassem a cada 2, 3 horas. O da sua preferência, o que se adequa à sua pele, né, doutora? Sim. Se você está com dificuldade para escolher um protetor solar, procure um profissional, procure uma dermatologista, esteticista que entende da área para que possa te ajudar a escolher o melhor protetor solar. E na Drogaria Santa Maria nós temos diversas marcas para todos os gostos, valores, o que vocês desejarem. Vamos entregamos no conforto da sua casa, de acordo com a prescrição do seu médico. E temos 5 lojas em Alfenas com entregas. É isso aí. E lembrando que vai pra piscina, vai pescar, vai pra praia, gente, o verão tá aí, não descuide em momento nenhum, tá? Cuide da pele, porque é o bem maior que a gente tem, né? Sim. Porque é horrível você que tem uma dermatite ou mesmo um câncer, é muito sofrido. E a gente falou aqui no Outubro Rosa para as mulheres e para os homens também, né? Se toque. Vamos falar no Dezembro Laranja. Sim. Se olhem suas pintas, peçam para os seus parceiros, filhos, maridos, olharem suas costas se tem pintas diferentes, tem alguma coisa suspeita, procure um profissional. Se observe também que você tá com você todos os dias. Sim. Você tem que saber o que você tem. Ficou em dúvida? Tira uma foto, deixa ali reservado para ver se está piorando diferente do dia a dia. Se observe.
Se tocar, né, Cris? Se olhar, se amar, isso é o mais importante. O espelho foi feito para isso, gente, pra gente se olhar e se amar. Então, vamos ter amor próprio e ver procurar os ajuda detalhes, médica. viu? E não procurar defeitos. Sim, Exatamente, sem defeitos. Sem defeitos, você é assim e tá tudo bem. É isso aí, Gente, gente. agradecer aos nossos patrocinadores. Doutora, a caneca é sua. Personalize e manda pra todos os nossos convidados. Final de ano tá chegando. Se você quer personalizar um presente pra você, pra sua empresa, pra uma pessoa querida, ó, a gente trouxe as squeezes hoje. Tem do Pod, tem da Santa Maria. Sim. Uma forma de economizar os copinhos e de você presentear Meio a sua ambiente equipe. agradece. Sim. Tá precisando de protetor solar, medicamentos, Drogaria Santa Maria, 5 lojas em Alfenas, ao lado do Fórum é 24 horas. E lá você encontra todos os produtinhos da Metalab. Lembrando que diversos são sem açúcar, então para os pacientes diabéticos uma ótima opção. Sim, e a Mauri Contabilidade, gente. Se você tá querendo montar um negócio, dezembro tá aí, às vezes você fala assim, agora é o momento certo para mim abrir meu negócio, que eu vou já chegar arrebentando no Natal. Procura Mauri, que ele vai te dar todo o amparato, vai ver qual é a melhor localização, qual é a melhor tributação para você e com excelência, e é sucesso, certeza. Não é isso, Cris? Isso. E se você... Novos episódios, todas as quartas, às 19 horas. Já aproveita para seguir a gente em todas as nossas redes sociais, @podfarmapodcast. Lembrando que a gente abre caixinha de perguntas no Instagram. Sim. Então segue a gente no Instagram para você ficar por dentro de tudo. E se você quer um final de semana ou um dia, gente, de repente, com quitutes maravilhosos, gente. Aqui, ó, tem uma picanha lá que é divina. Gente, eles acertam em tudo, tem muito bom. Tudo. Se você não come carne, eles têm também, eles fazem uma tábua de frios, que é muito boa. Gente, tem tudo de bom lá. O ambiente é maravilhoso. Muito gostoso, aconchegante, que você familiar. se sentir em casa para levar sua família e aproveitar. Uma música maravilhosa e vale muito a pena. Ana, Fernando, muito obrigada, muito viu? Obrigada. E para você de casa, até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.